Alunos fazem rifa para ajudar o professor que está há 2 meses sem receber. Projeto transforma plástico do oceano em próteses ecológicas para crianças carentes. Brasileira tem tese de doutorado considerada a mais importante do mundo para biologia. Crianças cantam parabéns em língua de sinais para zelador surdo. Vocês gostaram de algumas dessas histórias que são reais, que são verídicas? Elas fizeram você acreditar um pouco mais? Então você não pode perder essa entrevista e conhecer esse cara aqui. Oi, gente, tô aqui. Esse daqui é um vídeo bem especial. Nossa, quem imaginou que isso fosse acontecer, né? Esse encontro. Isso é muito legal. Estou aqui com o Vicente. Oiê. Talvez vocês já tenham visto no Instagram, no Facebook, alguma matéria que chama Razões para Acreditar. Eu conheci assim, né? Através do Instagram. Um dia vi lá uma notícia, uma história muito inspiradora, e entrei no Instagram e descobri que era um Instagram apenas com notícias boas, reais, verdadeiras, inspiradoras, que realmente te trazem razões para acreditar no meio de tanta tristeza, de tanta notícia ruim, de tanta maldade. Ainda existem razões para acreditar. Muitas, né? A gente sempre fala que a gente sempre tem coisas legais acontecendo, a questão é que as pessoas não ficam sabendo, né? Então a TV, a grande mídia acaba priorizando uma série de outras coisas, e aí a gente fica com aquela sensação de que tá tudo horrível, que o mundo vai se acabar amanhã, e aí a gente que mostra todo mundo todo é do dia. mal, que as pessoas só fazem maldade. Desonestidade, pessoas estúpidas e tudo mais, e a gente mostra todo dia que tem pessoas dando bom dia pra alguém, ajudando a atravessar a rua, coisinhas pequenas que fazem uma diferença. Realmente, mas é o que mudam de repente todo um dia, toda uma semana, Sim. né? E como surgiu Razões para Acreditar? Porque eu tenho certeza que muita gente vai estar assim, nossa, eu sei, eu conheço. Como que aconteceu? Conta pra gente. Isso é muito legal. Bom, surgiu há 6 anos e meio agora, e surgiu de uma inquietação minha, que eu já ficava indignado das pessoas compartilharem um monte de coisas ruins, de reclamarem e tudo mais. E aí um dia uma amiga compartilhou uma matéria dizendo coisas legais que tinham acontecido em algum lugar, e aí eu comentei assim, que bom que ainda existem razões para acreditar em um mundo melhor. E aí foi a catarse, veio um raio na minha cabeça, veio o nome do site, veio a história toda. Isso. Preciso pegar essas histórias e reunir em algum lugar, né? Porque aí até então eu também já tava com essa sensação de que tem muita coisa legal, mas ninguém tá sabendo. E aí fui lá, criei o domínio, não tinha ideia de como fazer isso, não tinha muita noção, eu sempre trabalhei na área de publicidade ou design, então eu não sou jornalista e tudo mais. Bom, e aí tive a ideia do nome, registrei o domínio e tudo mais. E aí comecei a fazer matérias, primeiro minhas ou de amigos, em que eu contava algumas coisas. Então, por exemplo, minha família mora em Rondônia, bem longe. Eu fui pro casamento da minha irmã de surpresa, então cheguei lá no meio do casamento, então foi choradeira. E aí eu comecei a contar isso. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam compartilhando e acessando aquele conteúdo. E aí veio a outra grande sacada, que é, as pessoas também querem ver coisa boa. Exatamente. A gente só precisa fornecer. Não, e elas estão com sede dessas notícias, assim, é que parece que não chega, né? Exato. Então aí criei o site, e aí há 2 semanas de blog criado, eu comecei a escrever pro Hypeness, que tava começando também. E aí eles eram pequenininhos, então eu falei direto com o pessoal lá do próprio Hypeness. E aí eu comecei a levar algumas histórias ou razões pra lá. Começou a bombar. Então na segunda história, pra você ideia, tipo, caiu o servidor dele de tanto acesso. Nossa, que maravilhoso! Foi muito legal. E aí o blog, que, sei lá, em 2 semanas tinha, sei lá, 100 acessos. Nesse dia que a gente derrubou o servidor do Hypeness, como também referenciava pra gente, a gente teve 80 mil acessos. O que foi uma loucura. Eu sempre falo que é o marco, que é um estádio do Maracanã inteiro. Basicamente, a minha referência é isso. A gente começou a ficar grande, a gente começou a ganhar audiência, visibilidade, mas a gente não era um negócio. E tudo isso requer, as pessoas às vezes não sabem, né? Parece que é você sentar ali e escrever uma matéria, mas não é tão simples assim. É muito trabalho, demanda muito tempo, muito... Porque eu acho que é a questão de... Primeiro, escrever de uma forma mais humana, né? Até isso a gente tem muito cuidado. Então, a gente tem essa preocupação de deixar tudo mais simples. Não simplório, mas simples, para que todo mundo possa acessar. Então, a gente fala de assuntos mais densos, a gente fala do universo LGBT, de minorias, mas a gente fala de uma forma acessível para todo mundo. Eu acho que eu sempre falo que eu gosto de escrever
da forma que eu gostaria de ler. Que eu acho que esse é o princípio de tudo. Com certeza. E colocando a emoção também ali. Então, se aquilo já me emocionou, eu já escrevo. Falo, gente, estou aqui emocionado. E no começo, como você fazia? Você ia atrás de histórias? Você saía caçando? É engraçado. Era essa curadoria também. Era mais difícil, confesso. Então, imagino. a gente ainda pescava, algumas coisas aconteciam muito na gringa, algumas coisas aqui. E aí, com o tempo, com as comunidades do Facebook, a gente começou a receber. Então, hoje em dia, a gente é uma loucura, porque a gente tem que separar o que a gente vai compartilhar e vai escrever. Então, o que a gente faz a gente recebe tudo isso, né? Aí o WhatsApp me marca no Facebook, é uma loucura, mulher, todo lugar. E aí a gente começa a fazer esse filtro, né? Então, dependendo da temática. Mas assim, agora, e tem muitos seguidores, né? Enfim. Sim, mas eu, por exemplo, se eu vejo uma situação, uma história que eu acho, tipo, bonita, eu acho que a primeira coisa que eu penso é, eu vou mandar pra eles. Eu acho que isso deve acontecer com um monte de gente, pra eles publicarem, né? E uma outra coisa legal aqui também é porque a gente recebe muito depoimento de pessoas que passaram por alguma coisa legal e tal. E aí, às vezes, escrevem assim, gente, finalmente aconteceu. Eu tive o meu momento, razões para acreditar. Dia eu ia estar aqui. Exato. E aí vira uma vitória do tipo, pô, preciso contar essa história. Mas é muito maravilhoso, porque enquanto tem um monte de gente compartilhando coisas tristes, não sei o que, você ter como uma meta, tipo, eu vou ter o meu momento de ser uma inspiração para alguém, é maravilhoso. Não é demais? Então, quando a gente tá ainda ouvindo coisas, sei lá, pessoas foram roubadas em táxi, ou várias coisas de loucuras que acontecem em táxi, ou de ônibus, a gente recebe um monte de gente falando, putz, deixei meu celular, o motorista devolveu. Nossa, eu teria razões para acreditar pra te dar, porque eu perdi meu celular uma vez, um iPhone, e eu já, tipo, tava numa loja para comprar meu pai me ligou e falou assim, onde você tá? Eu falei, tô pra comprar. Ele falou, não compra porque eu encontrei. Eu falei, como você encontrou? Ele foi andar, tipo, eu tinha deixado cair do carro, aquelas que já vai pra outra história, mas deixei cair quando eu desci do carro, tipo, na calçada, entre a rua e a calçada. Alguém passou, um cara do estacionamento, tipo, pegou, e quando meu pai passou, tipo, perguntando, a pessoa falou assim, eu sei quem encontrou, foi lá, conversou, e ele devolveu. Assim, ele tava inteirinho, sabe? Então, realmente existem razões para acreditar, assim, eu nunca tinha lembrado. Isso é muito legal, porque, e eu gosto muito de mostrar coisas que acontecem aqui no nosso país, porque a gente tem a mania horrorosa de falar que não vai dar certo aqui. Nada presta aqui, né? É impressionante. Então, quando a gente publica alguma coisa gringa, aí, naturalmente, as pessoas falam, no Brasil não vai dar certo. Aqui não. No Brasil isso nunca teria acontecido. Aí eu vou lá no mesmo comentário, depois eu coloco um link de alguma coisa que aconteceu aqui. Pra pessoa falar, gente, então, não é assim, isso aconteceu já aqui também. Então, por exemplo, desde uma história que foi muito legal em Minas, tem uma escola, que eles fizeram um espacinho dentro de no pátio, assim, e aí de polvilhos, aquele polvilho bem coisa mineira, uns saquinhos de polvilho, e aí não tinha vendedor. Então era um saquinho de polvilhos, uma caixinha de dinheiro, R$2, pega o seu polvilho e sai. E é isso super deu certo. Então todo mundo ia lá, sem ninguém olhando, sem ninguém cuidando, colocava os R$2 lá, pegava o negocinho e ia embora. Isso não é muito legal. Maravilhoso, isso é muito legal. Sim, você acha que não pode acontecer, e mais com jovens, com crianças, ao contrário, né? Nossa, a gente publica diariamente crianças jovens fazendo a gente ficar no chinelo. Ficar no chinelo. Vicente, e aí me conta um pouquinho agora, conta pra gente, aonde o Razões para Acreditar chegou já com tudo isso? Me conta alguma história, o que você tem feito? É muito legal, porque assim, não foi um plano, o Razões virar uma empresa, né? Então era um blog, que era um hobby, que era uma história, uma ideia. E aí só que começou a tomar muito tempo da minha vida. Então eu pensei, bom, eu preciso então ganhar dinheiro com isso. Claro. Né? Já que eu tô desprendendo tempo, a gente precisa sobreviver. E aí foi quando a gente pensou que a gente conta histórias muito legais, a gente conta histórias inspiradoras, a gente conta histórias reais e as marcas estão precisando disso. E aí a gente leva essas histórias. Então a gente, por exemplo, fez um projeto, um dos primeiros projetos que a gente fez foi fazer um curso para ensinar os pais, homens, a fazerem o cabelo das filhas. Ai, que lindo, demais. Que maravilhoso. E além de falar da parte humana, traz essa coisa que a gente vem buscando mudar como sociedade, né? Dessa coisa tão machista de deixar... Por exemplo, eu acho maravilhoso esse negócio do banheiro familiar, gente. Isso é algo assim, como ninguém nunca pensou nisso antes. E aí e aí é legal porque assim, a gente levanta algumas bandeiras importantes, mas do nosso jeito, de uma forma leve. Então a gente, nesse projeto, a gente fala de paternidade ativa, de um pai que tem que estar junto mesmo, não é porque ele é legal, não, é porque é obrigação mesmo. Tá ajudando, imagina. E
aí, só que de um nosso jeito, de uma forma legal, de uma forma inspiradora. E isso começou a ganhar repercussões muito grandes. E aí, ano passado, a gente fez um projeto que é um dos mais especiais nossos, que a gente levou realidade virtual para um asilo daqui de São Paulo. E foi uma loucura, porque a gente foi lá umas 3 vezes, conversou com todos os idosos. A gente passava tardes lá, com café. Para saber também o que levar para eles, né? O que apresentar naquela realidade virtual. Porque a gente não queria também levar algo aleatório. Então, a gente, obviamente, ouviu eles. Então, tinha um motorista de táxi que queria andar de novo de carro. Aí a gente levou um simulador. Olha lá, seu Vitor. Vira! Faz a curva, seu Vitor. Pode entortar. Vira! Contrário, de novo. Isso, contrário, seu Vitor. Aê! Isso, seu Vitor. Tem direita, seu Vitor. Aí, vamos lá. Pro outro lado, seu Vitor. Gostei de dirigir. Foi legal? Eu dirijo ainda. Aí uma senhorinha muito especial, que é a Dona Amália, que ela gosta muito de música clássica e ela queria assistir uma apresentação de balé, porque ela nunca esteve no teatro pra isso. E aí a gente levou essa apresentação e menina... Que lindo! Eu nunca tive a chance de ver um balé no teatro. E agora eu tô vendo. Oh, meu Deus. Você dá Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma loucura. Imagino. Uma choradeira, Nossa senhora, que coisa mais maravilhosa. Que diferença que faz na vida dessas pessoas, imagina. Pessoas que muitas vezes estão bem esquecidas na nossa sociedade, né? Você parar o teu olhar para elas e cuidar e presentear. Sim. Muda a vida dessa pessoa, Muda, né? imagina, e eles são muito agradecidos, porque eles acabam ficando muito tempo solitários, porque os familiares não vão visitar mais tanto, e eles também não podem sair pela idade, então a gente conseguiu fazer com que eles saíssem de lá através da realidade virtual, e foi uma loucura, assim, a gente ganhou até um prêmio. Ai, nossa, que coisa boa, assim, não dá até um negócio do coração da gente? Então, queria aproveitar, assim, essa sensação boa e pensar que o ano tá acabando, que é aquele momento que a gente começa a refletir sobre tudo que aconteceu. Foi um ano difícil? Foi. Você tá rodeado de coisas boas. Mas eu confesso que também foi difícil. Juro que eu virei uma fã da página, porque era até uma necessidade, né? A gente lê histórias boas. Né? Exato. Então, assim, vamos trazer, queria te pedir uma história que você lembre desse ano, algo que te marcou muito, pra gente ter como uma motivação, como uma inspiração para 2019. Pra saber e perceber, a gente sabe, mas a gente não dá muita importância que existem coisas boas o tempo todo, né? Não existem só essas coisas ruins que a gente vê na TV. Tem 2 histórias, eu acho, que são bem marcantes desse ano e que, obviamente, coincidentemente, são as grandes histórias que tiveram muita audiência, que é uma de uma escola nos Estados Unidos de crianças que cantaram o parabéns para o zelador, só que elas cantaram em língua de sinais, porque ele é surdo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear James. Happy birthday to you. A gente vê que as crianças se importam, né, com isso. Gente, criança, né? Elas não tem maldade, não tem preconceito. Nada. Ai, se a gente aprendesse mais com as crianças. A gente tem que aprender mais, porque elas são maravilhosas, elas são um grande futuro nosso, né? E uma outra foi muito especial, que foi no começo desse ano, que é de uma empresa aqui em São Paulo, que eles são um espaço de compartilhamento de espaço. E aí eles têm a equipe de limpeza, que é aquela equipe terceirizada. E aí a pessoa que administra toda essa parte de conversar com a equipe e tudo mais, ela pede uns relatórios semanais de limpeza para todo mundo. Aí o que ela começou a perceber? Que os relatórios estavam atrasando, que não estavam sendo preenchidos direito. E ela foi tentar entender o que estava acontecendo. E aí chegou lá, descobriu, e a gente é muito louco, porque a gente acaba achando que não existe pessoas analfabetas. Infelizmente é uma realidade gigante. Sim. Que as pessoas não estavam preenchendo o relatório porque não sabiam ler e nem escrever. E o mais legal ainda é que, como era empresa terceirizada, ela podia simplesmente pedir para trocar todo mundo. Sim, ela poderia fazer isso. Mas ela não, ela falou, poxa,
vamos então alfabetizar as pessoas. E aí lá dentro do espaço tem uma empresa de educação. E aí se juntou todo mundo voluntário. Eles davam aula nos intervalos. A e ela era equipe está emocionada. morrendo aqui atrás. É demais. E aí davam aula para eles nos horários pós-almoço e tudo mais. Alternativos, assim. Aí depois de uns 6 meses eles já estavam assinando tudo, escrevendo tudo. E aí eles fizeram uma formatura. E aí levaram... Juro. E aí eles fizeram a formatura deles, todos vestidos, com a beca e tudo mais. E eles escreveram uma carta para os professores agradecendo. Ai, gente, eu tô rindo sabendo como continuar. E aí ela falou uma coisa muito forte que me marcou bastante, que ela falou, as pessoas não são descartáveis. E foi demais. Ai, Vicente, eu tô muito feliz de ter te conhecido. Acho que você sabe. Eu divulgo o Instagram para muitas pessoas. Várias vezes até faço post lá no meu, nos stories. Sim. Se vocês estão precisando de motivação, sigam Razões para Acreditar. A gente nunca nem tinha se falado, eu já fazia isso. Eu fico super feliz de ver e acompanhar, e é isso mesmo. Ai, porque eu acho que o que é bom a gente tem que espalhar mesmo, não ficar só espalhando coisa ruim. E quero aproveitar e lançar um desafio. Vamos ver. Ao invés de eu ia pedir para vocês contarem histórias de razões para acreditar, mas eu vou pedir mais. Já que a gente está falando que a gente pode fazer a diferença, que com atitudes pequenininhas a gente muda a vida de alguém, eu vou pedir para você que está aí do outro lado começar teu ano com uma atitude que traga uma razão para acreditar. Então eu te convido a fazer qualquer coisa, a ajudar alguém a levar uma marmita, ajudar alguém que está atravessando a rua, a ir num orfanato, a dar bom dia, a ser uma pessoa mais alegre, porque a alegria ela contagia, o sorriso ela contagia. Então se você vê uma pessoa que está lá triste, põe o foco de, pergunta o que está acontecendo, ouça, né? Acho que só o fato de você ajudar se essa mostrar, pessoa, ouvir, tirar um projeto da gaveta que você estava querendo fazer e marquem a gente com a hashtag 2019 com razões. E aí eu e a Areta, a gente vai fazer esforço para divulgar mais isso, para todo mundo saber. Isso, compartilhem, mandem esse vídeo, essa ideia para outras pessoas. Vamos divulgar muito para criar uma rede do bem mesmo. E aí a gente volta, vamos fazer um vídeo depois. Ótimo. Selecionando tô algumas histórias. Tô muito feliz. Olha como é bom a gente se incentivar. Inspirar, né? Se inspirar a ter atitudes pequenininhas e grandiosas ao mesmo tempo, né? Coisas que qualquer um é capaz de fazer. Às vezes a gente não faz simplesmente por achar que atenção, e achar que não é importante. Que não vai fazer a diferença, Exato. né? Que só com algo muito grande, com algo muito importante, você pode mudar a vida de alguém. E às vezes é o que você disse, um bom dia muda a vida de alguém. Sim. Obviamente que a gente sempre vira o ano com desejo de coisas boas. Sim, com certeza. Mas eu acho que planos. mas eu acho que é isso. Ação. Fazer coisas pequenas, porque é isso aqui, mudar o nosso bairro, mudar do prédio do lado ou do apartamento do lado, isso é uma diferença gigante. Eu acho que uma das melhores formas de fazer algo bom pra gente é fazer algo bom pro outro, porque é pro outro e pra gente também, né? Sempre volta. Com certeza. O bem sempre volta. Então é isso, eu tô muito feliz de acabar o ano com esse vídeo, com essas mensagens, com essas histórias, te conhecendo, inspirando pessoas, falando pra vocês terem essas pequenas, grandes, médias atitudes, o que tiver ao seu alcance de fazer. Faça e conte pra gente, manda seu texto, manda sua foto, seu vídeo. Não tenha vergonha, não ache que eu vou estar me aparecendo. Não, apareça porque a gente precisa dessas histórias. Eu adorei. Demais, né? Sensacional. Obrigada. Muito bom. Obrigado pelo convite. Beijo, até o próximo vídeo com muitas razões maravilhosas para acreditar. Muita coisa legal.